Olá! Que bom estar de novo com vocês. Lembrando, antes de nós começarmos o vídeo, já pedimos que você dê um like, que você ouça o vídeo pensando em algumas pessoas, as quais você vai encaminhar esse vídeo ao final. E também, nós temos muitas pessoas que têm acessado os nossos vídeos, mas não se inscreveram. Então, por favor, se inscrevam no canal. Bom, nós estamos tratando de submissão em tempos difíceis ou até em questões difíceis. O nosso objetivo é que você seja nutrida pela palavra de Deus, mas nós entendemos que os homens precisam estar atentos a este tema, porque o fato de falar isso para as mulheres não vai nos eximir como homens da nossa responsabilidade dentro do lar. Bom, o objetivo aqui é falar sobre submissão. Portanto, Joquebed vai fazer uma pergunta e responder, e eu também vou fazer uma outra pergunta e responder na continuidade do assunto passado, para que você possa ser edificado espiritualmente. Submissão em tempos e situações difíceis. E quando o marido exige algo contrário à palavra de Deus? O que Efésios e Colossenses nos respondem? Esposas, sujeite-se cada uma ao seu próprio marido como ao Senhor. Colossenses 3,18. Esposas, sujeite-se cada um a seu marido como convém ao Senhor. Então nós temos um detalhe muito importante aqui, queridas. A pergunta foi, e quando o marido exige algo contrário à vontade de Deus? Algo contrário à palavra do Senhor. Nós estamos respaldadas, nós estamos protegidas debaixo desses dois textos, de Colossenses e de Efésios, que diz que a nossa submissão ao marido deve ser como ao Senhor. A nossa superior lealdade, obediência e submissão, em primeiro lugar, é ao Senhor. Se o nosso marido, cristão ou não cristão, às vezes até um cristão mesmo carnal, um cristão que algumas áreas da vida dele não estão debaixo do controle, vai pedir a você, vai querer que você faça algo que fuja da vontade do Senhor. Então você entra embaixo da proteção, da submissão a Deus, para você, debaixo dessa autoridade do Senhor, você não se submeter àquele pedido, àquela exigência que foi feita. No nosso outro vídeo, o Rubem até citou um pouco sobre isso, Situações, às vezes, que o marido é usuário de drogas, que vai querer que você participe com ele ali. Situações que a pessoa tem uma vida sexual depravada, de orgias, de coisas, vai querer que você participe. Isso Deus não aprova. Então, nessas situações específicas, você está protegida pelo Senhor, debaixo da submissão ao Senhor, para você não se submeter a esse marido sobre esse ponto, sobre essa questão especificamente. Bom, tem uma outra pergunta. E se você é casada com um marido que não quer liderar e que não sabe liderar e que não lidera nada? Essa é uma situação bastante difícil para vocês, mulheres, porque Deus já colocou na natureza de vocês poder se submeter a um marido que lidere. É certo que o pecado andou bagunçando tudo, mas já vem nessa constituição feminina esse processo. Agora, quando o seu marido não lidera, essa situação não depende de você diretamente, mas quais são as atitudes que você deve ter? Primeiro, você não deve assumir os papéis que são do seu marido. Até um certo ponto você não deve assumir. Porém, você precisa entender que isso não deve tirar o seu interesse de que ele atinja esse ideal de ser o líder do seu lar. Então, o que é que você deve fazer, o que é que você pode fazer para amenizar ou até, quem sabe, para que algum dia resolva esse problema da ausência de liderança no coração do seu marido? Primeiro, é necessário conversar sobre o assunto. Tem que ser uma conversa em que você não vai chegar já com o pé na porta
dizendo que ele não sabe liderar, que ele é frouxo, que ele não é homem direito. Você não pode fazer desse jeito, que aí você vai piorar a situação. Ou ele pode ficar agressivo, ele pode ficar depressivo, ele vai resolver a situação de uma maneira completamente inadequada. Então você tem que chegar com a sabedoria do Senhor, e Provérbios já diz que como maçãs de ouro em bandejas de prata, quão boa é a palavra a seu tempo. Então peça sabedoria a Deus para você conversar. Segundo, encoraje. Como é que é o encorajar? É você não assumir e mostrar para ele que é o horário dele agir, que ele pode fazer aquilo, que não é você que tem que fazer aquilo, que são áreas que ele deve assumir porque compete a ele como homem assumir. Então, este encorajamento talvez ele não tenha tido por parte da criação dele, dos pais ou de quem o criou, pode ter sido avós, tios, ou nenhum dos dois, vai ter sido alguém, ele foi criado por alguém. Então você precisa encorajá-lo, não basta só conversar. As atitudes suas no dia a dia de não assumir as responsabilidades no lugar dele é um excelente encorajamento, mas você sempre pode deixar que ele perceba que é o momento dele agir. Dê as dicas com sabedoria para poder também não envergonhá-lo na frente das pessoas. Agora, tem algo que você precisa talvez fazer. Há algumas coisas que você não pode deixar a peteca cair. Quer ver? Se o seu marido não lidera espiritualmente a família, ensinando princípios cristãos, é bem provável que você vai precisar fazer isso até que ele entenda que esse é papel dele. Enquanto ele não entender, você precisa chamar os filhos, você precisa ensinar princípios bíblicos, a palavra de Deus para os seus filhos, porque isso é responsabilidade para um homem e para a mulher. Uma outra área, vou dar mais um exemplo, mas existem muitas outras áreas e eu não tenho tempo aqui. Digamos que ele larga as finanças da casa de qualquer maneira e você resolve organizar um pouco das finanças da casa até para ter um certo controle e não gastar mais do que tem, ou muitas vezes não segurar demais quando tem para gastar em algo que é de muita importância, ou até mesmo fazer as economias necessárias para o tempo necessário de gasto. Então, você pode ir trabalhando alguns controles de gastos sem desrespeitá-lo, mas fazendo um papel que ele poderia fazer, quem sabe, e que ele não está atento, está gastando de qualquer maneira, fazendo de qualquer maneira. Então você pode ir fazendo estas coisas sem passar por cima da autoridade dele, mas ao mesmo tempo não deixando as coisas irem de qualquer maneira para qualquer lugar. Agora, tem algo que você não pode deixar de fazer o tempo todo, que se você fizer na época certa, Deus vai atender ao seu pedido, se for necessário. Ore, busque a Deus, busque ao Senhor em oração. E uma coisa interessante é você ter algumas pessoas da sua confiança que não sejam tagarelas, linguarudas, fofoqueiras, com quem você possa dividir, e essas são poucas pessoas, de sua confiança muito íntima. Peça a elas para orarem, compartilhe com elas sobre essa situação, essa sua luta, para você também não se sentir sozinha em casa, como se não tivesse ninguém por você. Então, a oração, segundo o que está escrito em Tiago, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, não deixe de depender de Deus para que Ele mude o coração do seu marido. Mas também, tome cuidado para você não forçar a barra querendo que da noite para o dia, conforme até Joquebede falou, ele se torne o líder. Você vai precisar aguardar a ação do Espírito Santo de Deus e nós não sabemos se isso vai ser resolvido em pouco tempo. Mas você vai ter que ter paciência, porque você escolheu casar com ele. E você vai ter que esperar o tempo de Deus para a mudança do seu marido neste quesito de liderar o seu lar. O que nós desejamos é
que você se volte para as Escrituras, que você olhe o padrão bíblico, que você se proteja obedecendo a Bíblia e não obedecendo o seu próprio coração ou sendo influenciada pelos padrões que o mundo está oferecendo. O mundo tem um padrão de igualdade. Pensando na nossa humanidade, nós somos todos iguais, mas pensando nas responsabilidades e naquilo que nós temos por fazer, Deus deixou coisas diferentes para sexos diferentes fazer. E nesse processo, quando você respeita a palavra de Deus, você está respeitando o próprio Deus. E nesse respeito há a bênção do Senhor, e você será abençoada, o seu lar será abençoado, e você vai criar filhos equilibrados fazendo assim. Mesmo que o seu marido tenha essa dificuldade da liderança, mas à medida que eles veem uma mãe que não ultrapassa os limites, uma mãe que é submissa, uma mãe que respeita o marido, eles seguramente vão aprender os bons princípios da palavra de Deus para a constituição de uma família equilibrada. Então, isso estará então nas tuas mãos e você precisa levar isso a sério. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça você. Queridas, nós queremos que, através desses vários episódios que nós estivemos aqui conversando, dando pinceladas. Queridas, submissão não é uma consequência do pecado. Foi uma ordem do Senhor para nós antes da queda. Que nós deixássemos que os homens liderassem e fôssemos suas auxiliadoras idôneas e fôssemos submissas a eles. Toda a teologia bíblica para homens e mulheres visa o cuidado e proteção. Ser submissa não é ser despersonalizada, não ter opinião, não ter cérebro, não ter gosto, não ter vontade. Não é isso isso não é ser uma mulher submissa. Nós vamos ter opiniões, nós podemos expressá-las, vão haver muitos momentos que a gente não vai concordar, não é, querida? Sim. Que nós não vamos concordar, que vamos ter que conversar, que vamos ter que orar, mas não precisamos fazer uma guerra dos sexos dentro do casamento por conta disso. Submissão é a expressão mais pura de humildade e temor a Deus. O Senhor Jesus foi submisso ao Pai. Veio ao mundo, se esvaziou, se tornou homem, 100% homem, 100% Deus, e se submeteu à vontade de Deus. Então nós devemos seguir o exemplo do nosso Mestre e sermos submissos aos nossos maridos como ao Senhor. Eu tenho uma palavrinha para você, marido. Segundo as Escrituras e baseado no exemplo de Cristo Jesus, o marido existe para liderar em amor a sua família. E o padrão bem explicado está ali em Efésios do capítulo 5, do 22 em diante. No começo fala sobre o papel das mulheres, mas logo em seguida, a partir do 25, fala aos homens como é que eles devem se comportar. Então você, marido, não abra mão do seu papel, porque à medida que você faz isso, não só você traz saúde para o seu relacionamento de marido e mulher, como você também traz saúde para toda a sua família. E mais do que isso, e acima de tudo isso, marido, quando você está agindo de forma adequada, liderando em amor, um amor servil que visa o bem comum de toda a sua família, de apresentar a sua família para Deus do jeito que Deus quer. Sabe o que está acontecendo? Você glorifica o nome de Deus fazendo isso. Considere esta importante oportunidade que Deus tem dado exclusivamente aos homens para exaltá-lo através da liderança do lar. Então, não abra mão deste princípio. Por mais que a nossa sociedade queira desmasculinizar os homens, você não precisa ser aquele que bate, que briga, que simplesmente ameaça. Você precisa ser alguém que serve segundo a palavra de Deus e ama segundo a palavra de Deus e lidera segundo a palavra de Deus. E fazendo isso,
sua família será uma família estável, equilibrada e que vai fazer diferença nesse mundo que anda em trevas. Que Deus abençoe a você, homem, que Deus abençoe a você, mulher, que Deus abençoe a família de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.